Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Manera e eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre o treinamento da Neurosaber Academy. Esse treinamento, eu me propus a fazer esse treinamento para os profissionais das terapias, para os professores e até mesmo para alguns pais. A minha área de atuação é em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, psicomotricidade e educação especial inclusiva. Esse treinamento, ele é composto por alguns módulos, na verdade são 9 módulos, e eu precisei abordar nesses módulos tudo que faz parte, né, do atendimento clínico, do atendimento institucional, da parte terapêutica. E é claro que com isso eu posso ajudar também com essas abordagens ao professor, porque o professor tem as suas dificuldades em sala de aula, né? A elaboração de um PEI, para a elaboração de um projeto, de um planejamento. Por quê? Porque o professor hoje em dia, ele tem muitas crianças com necessidades especiais, adolescentes com necessidades especiais, né? Então nós sabemos que o professor precisa se desdobrar, ele precisa dar sua aula para a sua turma, né? Das crianças ditas normais, né? Aquelas que não têm alguma dificuldade, e para aquelas crianças que têm suas questões, né? Suas necessidades especiais. Então, a intenção com esse treinamento é ajudar ao profissional da clínica e também ao professor. Como falei também, alguns pais, né, se interessam pelo treinamento porque têm filhos, né, com necessidades especiais, seja até mesmo adulto, né? Então, assim, dentro dos módulos que eu planejei para vocês, nós vamos falar sobre a atuação do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo, né, a diferença dessas duas áreas, tá? Eu também falei sobre a questão de alfabetização, que é um tema muito discutido, né, muito falado. Existem alguns questionamentos sobre a idade melhor para se alfabetizar uma criança, né, quando a criança está pronta para ser alfabetizada. E com isso, também foi necessário falarmos de consciência fonológica, né, que é importante no processo de alfabetização, né. Com isso também nós falamos de memória, porque nós precisamos entender a que memórias a gente se refere, né, quando a gente está trabalhando com uma criança, ou seja, com um adolescente. Falamos da memória de trabalho, falamos de atenção, né? Também um módulo sobre os fatores que influenciam o aprendizado. Nós falamos sobre a neurociência e a aprendizagem, por quê? Hoje nós sabemos que precisamos de evidências científicas para podermos trabalhar de uma forma mais eficaz. Não adianta fazermos cursos, né? Tem muitos cursos oferecidos para aplicação de teste, uso de material adaptado, uso de material específico para determinada criança, seja um autista, seja um síndrome de Down, seja uma criança com deficiências. Então não basta fazer um curso e você aplicar aquele material. Por quê? A sua criança, o seu autista, você pode ter 2, 3 autistas no consultório ou numa sala de aula, mas todos são diferentes. Então, não adianta nós fazermos um curso, sabemos aplicar um certo teste ou usar um certo material, um jogo que seja, né? Sem conhecer a particularidade daquela criança. Por quê? As crianças, como eu falei, com necessidades ou não, são diferentes, isso nós sabemos, né? E as diferenças de cada um, assim como também acontece no adolescente e no adulto, cada diferença precisa de uma intervenção diferente, né? E aí nós falamos da ciência, da neurociência, né? Como o cérebro aprende, né? Como é o cérebro do seu aluno, como o seu paciente aprende. Nós precisamos também perceber a necessidade do contato do terapeuta com a escola, ou seja, essa transdisciplinaridade é muito necessária, né? Nós precisamos estar sempre em contato com os médicos que trabalham com o nosso paciente ou com o nosso aluno. Então, é uma equipe, muitas das vezes nós sabemos que é uma equipe, né? E essa equipe, ela faz um papel, cada um na sua área, mas ela faz um papel grandioso. Então, em cada módulo, houve ali uma atenção que eu tive para a gente poder discutir todos os assuntos que permeiam aí as pessoas com necessidades especiais.
Falei também um pouco do trabalho da sala de recursos, que é um trabalho diferente do consultório, não é o mesmo trabalho de um psicopedagogo ou de um neuropsicopedagogo, né? Isso precisa ficar bem claro, né? O profissional que trabalha com sala de recursos, ele é um especialista, ele leva um pouco do olhar clínico para dentro da escola, porque é essa a intenção, né? É o professor especialista. Então, nós precisamos definir cada papel para que você, professor, terapeuta, você possa ter um atendimento, ter uma aula com mais eficácia para o seu público. Dentre esses módulos também, foi convidada uma médica, né, a doutora Maria Amin, uma neuropediatra, e ela falou dos transtornos e das dificuldades de aprendizagem. Né? Ela falou um pouco de cada síndrome, as que temos mais demanda nos nossos consultórios, aquelas mais comuns na sala de aula. Ela falou, inclusive, um pouco da síndrome de Irlen, que isso também é ainda existe muita dúvida do que é síndrome de Irlen, do que é dislexia, é a mesma coisa. Não é. Então, eu, como terapeuta, com 16 anos de atendimento, né, de experiência em consultório, com experiência também na sala de aula, também com sala de recurso, com a psicopedagogia institucional. Então, eu tentei diferenciar para todos vocês, passar um pouco da minha experiência para tentar ajudar a vocês terem aí realmente uma aula mais eficaz, a fazerem atendimentos mais eficazes. Não só preocupada com a aplicação de teste, com o uso de um ou outro material. Não, eu até sugeri, mostrei os testes que eu uso, materiais que eu uso, tanto para avaliação quanto para intervenção, mas a maior intenção desse treinamento é levar a vocês o conhecimento da neurociência. Por quê? Se nós não soubermos como o nosso cérebro aprende, como ele funciona dentro de uma sala de aula, tendo suas limitações, é claro. Se nós não soubermos isso, não entendermos que há uma diferença aí grande, a nossa aula, o nosso atendimento não vai surtir muito efeito. E nós sabemos que somos cobrados, como professor, como terapeuta, né? Temos a cobrança pela família, temos a cobrança da escola, temos a cobrança da própria criança, do próprio adolescente, né? Onde ele percebe que ele precisa da nossa ajuda e muitas das vezes ele não está tendo, ele não está evoluindo. E eu posso dizer a vocês que, por experiência própria, eu também trabalho com a síndrome de Irlen, né? Fiz o curso em Belo Horizonte, no Hospital de Olhos, sou screener, faço essa avaliação. Por quê? Porque no consultório eu também me deparei com a dificuldade de trabalhar uma criança com dislexia, sendo que ela não evoluía naquela intervenção que eu fazia. Então, eu fui buscar e percebi que muitas das minhas crianças tinham também a síndrome de Irlen. Eu não excluí a dislexia, né? Na verdade, a síndrome de Irlen não exclui a dislexia, não exclui outro diagnóstico. A síndrome de Irlen vem, muitas das vezes, como comorbidade. E aí era essa grande, assim, segredo que faltava na questão do meu atendimento. Então, eu busquei um pouco a falar da síndrome de Irlen, a estudar a síndrome de Irlen, porque eu percebia isso, que a dislexia, muitas crianças no meu consultório não tinham muita evolução, porque não era só a dislexia, mas é bom ressaltar, e isso eu falo no treinamento, que a criança muitas das vezes tem a dislexia e a síndrome de Irlen, ou ela tem somente a dislexia e somente a síndrome de Irlen. Então, isso foi bem detalhado pela doutora Maria Amin, eu falei um pouco, e vocês vejam que o nosso público no consultório é o mesmo público de um médico, né? A nossa demanda é a mesma da demanda médica. São as pessoas com necessidades especiais. Então, a intenção desse treinamento é conversar sobre alfabetização, memória, fatores que influenciam o aprendizado, transtornos, síndromes, distúrbios, dificuldades, mas não podemos deixar de falar na neurociência em como o nosso cérebro aprende. Nosso cérebro é uma máquina, né? E nós sabemos que qualquer deslize, qualquer parte que tenha talvez um funcionamento ali atípico, isso traz para a gente muitas interrogações, né? Nós, como profissionais, estamos sempre estudando, precisamos estar sempre estudando, porque o nosso atendimento, a nossa aula, ela precisa atingir a cada aluno. Seria muito bom que pudéssemos fazer um tipo de aula para cada aluno, né? Aquele aluno que tenha um simples TDAH,
uma simples dislexia. Eu digo simples porque, dentre as dificuldades de aprendizagem, realmente é uma questão simples a ser tratada. Talvez não é simples de ser vista, de ser descoberta, né? De ser diagnosticada. Mas o tratamento, quando você tem a teoria, tem bases fixadas na ciência, você consegue oferecer sim para aquela criança, adolescente, aquele indivíduo, uma evolução. E como eu falei anteriormente, eles nos cobram. Então, a área da aprendizagem, a área terapêutica, a sala de aula, nós temos ali várias crianças, várias pessoas diferentes, com dificuldades, necessidades ou não, mas são todos diferentes. E é o maior lugar onde nós podemos trabalhar e mostrar o nosso conhecimento. Por isso eu digo que não podemos parar de estudar. O psicopedagogo, neuro, professor, precisa estar sempre estudando. E esse treinamento vem oferecer um pouquinho de cada conhecimento, porque nós também, né, eu não estou propondo que nós precisamos conhecer tudo. Não é isso. Nós precisamos ter, sim, um pouco de conhecimento na área da fonoaudiologia, para você poder encaminhar o seu paciente. Em que momento eu vou encaminhar? E aí eu preciso saber para qual fonoaudiólogo eu vou encaminhar. Eu não vou encaminhar para qualquer fono uma criança que tenha dislexia, ou uma criança com distúrbio do processamento auditivo. Então, aí já são dois profissionais diferentes para dois tratamentos diferentes, sendo fonoaudiólogos. E nós, como terapeutas, e o professor também pode ter esse conhecimento, para poder ajudar as famílias, nortear as famílias, ele pode ter esse conhecimento também. E é isso que eu venho oferecer a vocês. Nesse momento, nós temos muitas crianças com aulas remotas, né, precisando do nosso apoio, seja como professor particular, seja como terapeuta, em casa, né, os pais também. Então, é muito necessário esse olhar nosso diferenciado. Nós, muitas das vezes, nos preocupamos com aquela criança que mostra dificuldade, ou que é muito agitada, né, ou que não é quietinha, mas precisamos perceber também que aquela criança quietinha, aquela criança que fala pouco, mas aprende, ela não está longe de ter um diagnóstico. Então, o olhar do professor precisa também estar voltado para essa criança. Porque muitas das vezes, uma minoria não nos chama atenção. Hoje em dia, podemos dizer que numa sala de aula, 80%, 70% mostram dificuldades. Sejam dificuldades diagnosticadas, sejam dificuldades ainda não diagnosticadas, mas o professor consegue perceber, né? Sejam questões emocionais, como é esse exemplo que eu estou falando. Então, a gente não pode deixar de ter um olhar diferenciado para essa criança quietinha, porque muita coisa ali também pode estar escondido. Então, espero que vocês gostem do treinamento e você pode clicar em Saiba Mais e você vai ter todas as informações que você precisa. Um abraço, nós nos vemos lá no treinamento.